Oi, bom dia. Meu nome é professora Clarice Souza e hoje nós vamos assistir uma aula de História Indígenas no Brasil, ok? Espero que vocês gostem. Vem comigo junto nessa aventura do conhecimento. Vamos lá. Quando os europeus chegaram no território brasileiro, eles encontraram índiozinhos espalhados por todo o território do Brasil. Vou fingir aqui que eu sei desenhar e vocês vão fingir que eu desenho bem, hein? Então, os índiozinhos, eles estavam em todo o território brasileiro. Vamos deixar uma coisa bem clara. Na realidade, os índios, não deveriam se chamar índios. Por quê? Porque foi um engano chamar os índios, as pessoas que moravam aqui, de índios. Não tem sentido, uma vez que não estamos nas Índias, certo? Então, as pessoas que moravam aqui, geralmente deveriam se chamar nativos do Brasil. Considere a minha letra, por favor, tá, gente? Nativos do Brasil. Ou povos brasileiros, né? Por quê? Porque eles vivem numa região do nosso território, né? Mas a gente sabe que chamar de índio é errado. Porém, como se convencionou a chamar de índio e todo mundo chama de índio, a gente vai continuar chamando, mas sabendo que está errado, certo? Porque nós não estamos nas Índias. E eles receberam esse nome porque quando os europeus chegaram aqui, eles achavam que estavam chegando ao território das Índias. Então, beleza. Então, compreendido isso, esses povos, eles viviam em todo o território nacional, certo? Só que, veja bem, a cultura do índio é totalmente diferente da cultura do europeu que chegou aqui. Vamos tentar aqui reproduzir uma caravela aqui, ó. Vamos ver se eu sou a boa desenhista, hein? Ó. Quando os europeus, eles chegaram no Brasil, primeiro, denominaram os índios de forma errada, né? Que a gente já expliquei isso para vocês. E a cultura do europeu era totalmente diferente da cultura do indígena. E aí, o que acontecia? Esses povos indígenas, quando a gente fala povos indígenas, parece que a gente está falando de uma coisa só, né? Mas cada tribo indígena tem sua cultura, tem seus costumes, tem sua linguagem, seu modo de viver, sua pintura. Então, todos esses povos viviam de maneiras diferentes, ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Os indígenas não são uma coisa só. Cada tribo tem seu modo de vida diferente, sua cultura, seus costumes totalmente diferentes, ok? Nós tínhamos indígenas, tribos indígenas que eram antropofágicas. Que era isso, gente? Ó, comiam carne humana. Nós tínhamos tribos que praticavam agricultura, nós tínhamos tribos que não sabiam praticar agricultura. Uma coisa eles tinham em comum, o modo como eles se moviam na floresta. Tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, sempre, desde quando o mundo é mundo, todo ser humano, ele procura viver perto de rios. Olha só, gente, a gente consegue viver sem comer há vários dias, mas sem beber água a gente não vive. Por quê? O que acontece? Se a gente não bebe água, nossos rins entram em colapso e a gente acaba morrendo. Certo? Então, os povos, desde os povos mais antigos até os atuais, a gente sabe que a água é fundamental para a nossa vida. O nosso corpo é feito por 70% de água, é composto por 70% de água, certo? Então,
A água é fundamental para a nossa sobrevivência. E os indígenas, eles têm um conhecimento da floresta muito grande. Tanto é que todos os remédios que são produzidos hoje, que você toma para dor de cabeça, para dor de barriga, tá? Para qualquer coisa que você tenha aí, todo o conhecimento foi adquirido a partir do momento em que esses povos indígenas passaram esse conhecimento das plantas medicinais para outras pessoas que mexiam com laboratórios científicos para desenvolver os remédios. Mas tudo surgiu da onde? Do conhecimento indígena. Porque o indígena, ele sabia, se ele estava com dor de barriga, qual era a plantinha que ele tinha que mastigar para poder passar essa dor. Se ele fazia um corte no pé, ele sabia qual a planta que ele tinha que procurar na floresta para colocar no ferimento para cicatrizar. Certo? E aí, todos esses conhecimentos, vamos dizer, vou só dar um exemplo aqui. Quem de vocês já tomou um chá? Um chá de boldo, um chá cidreira, entendeu? Algum chá. Ah, você está com dor de barriga, está se sentindo mal, o estômago está ruim, sua avó falava assim, peraí meu filho, vou fazer um chá para você. Esses conhecimentos dos chás são conhecimentos que nós herdamos dos indígenas, certo? Então, olha como os indígenas, eles ainda são muito importantes para nós. Conhecimento riquíssimo. Então, olha como que eles viviam dentro da floresta. Eles procuravam um rio, tá? Que passava próximo e se, vamos imaginar que isso aqui é um rio. Aí, eles pegavam, só desmatavam o lugar onde eles iam construir a casinha deles, a oca ou maloca, certo? E aí, eles moravam nessa região aqui. De 3 a 4 anos eles ficavam nas regiões, tá? Aí aqui eles colhiam, aqui eles plantavam, aqui eles caçavam. E aqui eles pescavam, tomavam banho, ok. Passado 3, 4 anos, quando eles começavam a ter dificuldade de achar alimentos na floresta, nesse pedaço que eles viviam, começavam a achar dificuldade em encontrar animais para caçar, tá? E para se alimentar. E começava a ficar pobre o solo da produção de alimentos que eles plantavam. O que que eles faziam? Eles abandonavam esse lugar e iam para outro lugar, tá? Perto de outro rio. E aí, eles iam fazendo esse revezamento ao longo de todo o Brasil, certo? E a gente sabe que o nosso território, ele é imenso. Então, quando eles voltavam para aquele lugar da onde eles tinham saído, a floresta, ele já tinha tomado conta daquela região. E aí, o ciclo da vida recomeçava novamente, porque os peixes já tinham se reproduzido nesses anos, né, que eles ficaram até voltar novamente na região. Os animais já tinham se reproduzido, os alimentos, as folhas, raízes e frutos já tinham novos frutos, novas raízes, e assim eles iam vivendo em harmonia com a floresta, sem prejudicar e sem desmatar, ok? Então isso ficou claro, gente? Então assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muitos conhecimentos que nós temos hoje, nós temos que agradecer aos povos indígenas, ok? Dos chás, dos compostos encontrados nas folhas que os indígenas conheciam e que curavam várias doenças que eles, verme, dor de barriga, algum machucado, uma dor de dente, uma dor de cabeça, eles sabiam qual folhagem, qual raiz era legal para eles poderem estar utilizando para sarar aquilo que eles estavam sentindo, certo? Só que tudo mudou.
tudo mudou, gente, foi triste. Sabe por quê? Porque quando o europeu chegou, o indígena ele não estava preparado para as doenças que os europeus estavam trazendo junto com eles, certo? Que tipo de doença, professora? Olha, a gripe é um exemplo, tá? A tuberculose é outro exemplo. Ó, você imagina, você hoje tem, vamos dizer, 14, 15, 16 anos, 13 anos. Quantas vezes, 20 anos, se você é da EJA, 40, 50, não importa. Na sua vida, quantas vezes você ficou gripado? E olha que você já nasceu com anticorpos da gripe no seu sangue, porque a sua mãe já tinha ficado gripada antes de ter você. Então, no corpo dela já tinha, na defesa do organismo dela, anticorpos para combater a gripe, certo? Então, mesmo assim, você mamou, você pegou aquele anticorpos dela, ok. Tudo bem. Você, criancinha, quantas vezes você ficou gripado? A gente hoje fica gripado. Todo ano a gente fica gripado 2, 3 vezes. Olha essa pandemia que está acontecendo hoje do vírus, do coronavírus. É uma espécie de gripe, é um vírus que ele é primo da gripe, certo? E aí, olha só, como esse vírus está fazendo deixa eu ver uma palavra aqui para eu falar para vocês. Tanto estrago, vou falar assim. Tanto estrago na nossa vida hoje, né? Com relação que a gente é um povo amoroso, que a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de estar junto e a gente não pode. Por quê? Porque do vírus, certo? Então, você imagina esse vírus da gripe nos indígenas. Devastava. E olha que a criança indígena não é igual você não, quando era criancinha, que pegava uma manguinha, pegava uma goiabinha, comia escondido não, para não dar para os seus primos, para os seus irmãos não, tá? Os indígenas, eles são comunitários, eles são muito sociais. Então o que acontece? Quando um menino indígena vai e acha um maracujá, uma goiabinha, ele vem, ele não come sozinho igual você não, hein, bonitinho? Ele vem para dividir com os amiguinhos, com os primos, com o irmão, certo? Então, por mais pequenininho que seja o alimento, ele divide. E aí, o que acontece? Se ele está gripado ou se alguém da tribo está gripado, passa gripe para todo mundo. Vocês lembram que eu falei com vocês que os indígenas sabiam como cuidar das doenças que eles conheciam? A gripe era uma doença que eles não conheciam. Então, para resumir para vocês, o que aconteceu depois da chegada dos europeus aqui no território brasileiro? Milhares de índios morreram devido às doenças trazidas pelos europeus, certo? Então, isso tem que ficar bacana para vocês. Bom, vamos pensar aqui. Os indígenas, o que aconteceu? Centenas de índios, milhares de índios morreram com as doenças que os europeus trouxeram, certo? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Milhares de índios morreram de quê? Das doenças trazidas pelos europeus. Houve guerra também, certo? Às vezes, sabe que os meus alunos falam bem assim para mim: ai, professora, mas os indígenas, eles são burros, né? Por que os indígenas não desenvolveram arma de fogo, não desenvolveram espadas? Gente, qual é a mãe da invenção? Você sabe qual é a mãe da invenção? Fala para mim. A necessidade, isso. A necessidade é a mãe da invenção. Bom, se
com aquilo que eles tinham, eles conseguiam sobreviver, se com a canoa eles conseguiam sobreviver bem, se com o arco e a flecha eles conseguiam matar os animais para comer, eles tinham a sarabatana. Sabe o que é a sarabatana? Você sabe sim, é quando você pega aquela canetinha Bic, tira o refil de dentro, pega, faz uma bolinha de cuspe com papel, enfia e sopra. E aí aquilo ali é o quê? É uma sarabatana. Você sabe, você é espertinho. Olha aqui, se com o arco e com a flecha, com a sarabatana, com uma lança, eles conseguiam matar o animal para comer, eles conseguiam pescar, eles conseguiam viver bem. Então não tinha necessidade deles inventarem mais nada, certo? Porque a gente só inventa aquilo que a gente necessita. Isso ficou claro? Então os índios, eles são muito espertos, sim. Eles eram muito espertos, eles ainda são muito espertos. Pena que os índios hoje, eles são bem dispersos, há poucas tribos indígenas vivendo sem o aculturamento do europeu, né? Porque a primeira coisa que o europeu fez quando chegou foi matar a língua, a religião, a cultura, os costumes dos índios, matar no sentido de fazer com que eles abraçassem a cultura, a religião, os costumes europeus e esquecessem os costumes e a cultura que eles já tinham há milhares de anos, ok? Então, quando a gente fala que o índio foi aculturado, ele foi obrigado a esquecer sua cultura para abraçar e acolher a cultura do europeu, ok? Então, bom, aqui são algumas informações, tem muita coisa para falar sobre os indígenas, certo? Mas aqui fica essas informações que eu dei aqui para vocês, certo? Porque o nosso tempo é curto, né? Já deu a hora de eu me despedir de vocês e um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente vai continuar aprendendo muito mais de agora em diante, juntinhos, ok?